Olá, sou Joelma Varenga, professora de redação jurídica do IBMEC. Hoje eu vou falar um pouco sobre linguagens e suas tecnologias em função da prova do Enem. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar que o Enem trabalha com competências e habilidades. Dentro dessas competências, eu selecionei 3 competências que, a meu ver, foram as principais para eu poder mencionar aqui e discorrer um pouco sobre esse assunto. Então, a primeira competência é com relação à literatura e à arte. Como é a função social dessa literatura relacionada aí com as artes em geral. Então, eu pensei selecionar então um livro que eu achei extremamente importante, sempre cai em vestibulares, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que retrata uma família de retirantes que passam por uma jornada de aventura num sertão, né, nordestino, passando por todas as misérias e mazelas sociais. Então eles partem, então o livro inteiro é feito por capítulos isolados em que eles partem de um lugar, né, e permanecem em determinados outros lugares e saem em retirada em busca de uma vida melhor. Agora, uma outra obra de arte, eu vou citar Cândido Portinari, né, que é a obra Os Retirantes. Então, Vidas Secas foi de 1938, Cândido Portinari de 1944. Então, essas duas grandes obras, elas vão denunciar uma realidade social. Então, aí que entra a questão da leitura de mundo do aluno, em que ele deve perceber o momento da produção desse texto. Então, é um momento de denúncia, né, um momento em que o Nordeste passava por uma seca terrível, e esses dois artistas denunciam, então eles fazem intervenção na sociedade, denunciando essa realidade. Uma segunda competência linguística do Enem é aquela que diz respeito ao próprio código linguístico. Então eu vou citar o exemplo de um poema do Oswald de Andrade, Pronominais, em que o Oswald de Andrade retrata de uma forma muito criativa e sutil a questão do uso do pronome oblíquo ato, que a norma culta padrão diz que não se pode começar frase com pronome oblíquo ato, e ele começa os versos dele com pronome oblíquo ato, e depois ele diz o porquê, que na verdade ele está sendo informal, e que ele remete à ideia de que nós temos 2 tipos de linguagem, né? A linguagem escrita, a linguagem falada, e que dentro da falada nós temos várias variantes, que dentro da escrita também, e que no dia a dia as pessoas não fazem uso desse registro formal padrão em momentos de informalidade, a não ser que ele esteja no trabalho, a não ser que ele esteja fazendo uma redação para o Enem, a não ser que ele esteja fazendo textos para a sala de aula, uma faculdade. Então ele introduz a ideia de que a língua vai depender do contexto. E o Oswald de Andrade rompe com uma estrutura anterior. Esse poema foi de 1922, Semana da Arte Moderna, em que ele faz uma ruptura com as tradições anteriores extremamente rígidas, e ele começa a perceber a linguagem de uma outra maneira, né? Que as pessoas podem fazer o uso de uma linguagem, né? Ora mais informal, ora mais formal, mas que vai depender do contexto que ela vai ter que ser usada. Uma terceira competência cobrada na prova do Enem, Linguagens e Tecnologias, diz respeito à questão dos gêneros textuais. Então, escolhi a propaganda para falar um pouco para vocês, a questão da imagem, né, como é cobrada no Enem. Então, o aluno vai ter que perceber 3 eixos principais. A questão da linguagem verbal, né, o que está sendo dito nessa propaganda. A questão da linguagem visual, né, quais são as imagens, nada que está ali naquela propaganda foi colocado por um acaso. E um terceiro é o contexto. O significado dará no cruzamento dessas três linguagens, né, que está dentro de um texto e que está dentro de um contexto. Então o aluno vai ter que perceber as nuances dessa propaganda, né, e qual é a função dessa propaganda na sociedade. Então ela está voltada para o público que a lê, né, um público-alvo, ela tem que atingir, é uma linguagem persuasiva, é uma função conativa, ou seja, ela vai ter que mobilizar o consumidor, né, para que ele tenha a necessidade de consumir determinado produto. A propaganda, ela vai
trabalhar com a questão da linguagem, a polissemia, a ambiguidade, os vários códigos, os trocadilhos, né, a questão das imagens. Cito aqui como exemplo, para quem tiver curiosidade, perceber as propagandas da Hortifruti, né, que uma delas trata da horta de elite, fazendo referência, intertextualidade com o filme Tropa de Elite, em que aparece um tomate com a boina do Capitão Nascimento e dizendo que, se não for hortifruti, pede para sair. Então, o aluno deveria perceber rapidamente a questão da intertextualidade, ou seja, ter uma base significativa para daí se criar outra, que é a questão da venda dos hortifrutis, uma questão da qualidade desses produtos.